Meu nome é Raquel Rocha, sou membro aqui da Igreja Nova Vida de Caxias há 25 anos. Fui adolescente aqui, jovem também nessa igreja, me casei nessa igreja, tive meus filhos aqui nessa igreja. E eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida em 2021. Em 2021, em meio à turbulência do que acontecia no mundo, eu fui acometida daquele vírus. E foi um processo muito difícil, para mim particularmente, porque além de ser acometida por aquele vírus, pessoas muito próximas de mim também foram acometidas por esse vírus. E eu conto para vocês justamente o dia 1º de junho, que foi quando eu fui levada ao hospital. E diante de todo aquele processo que eu estava vivendo ali no hospital, em um determinado momento, ainda lúcida, um enfermeiro veio para mim e falou comigo: Dona Raquel, eu vou ter que fazer um procedimento com a senhora. E na mesma hora eu interrompi ele. Eu falei pra ele, tudo bem, não tem problema, faça o que tem que fazer. Mas deixa eu te fazer só um pedido. Eu perdi o meu irmão tem 6 dias e tem menos de 24 horas que eu perdi meu pai. Me ajuda a voltar pra minha mãe? E nisso o enfermeiro olhou pra mim e falou: vai ficar tudo bem. E ali começou todo um processo muito difícil. Foi quando os médicos decidiram fazer a intubação. E antes dessa intubação, teve uma enfermeira que veio para mim e falou assim: Raquel, você quer fazer uma ligação para alguém? Eu disse para ela: sim, eu quero ligar para o meu esposo. E nisso que eu decidi ligar para o meu esposo, eu liguei para ele e falei: amor, eles vão me intubar, mas fica tranquilo, fica em paz que vai dar tudo certo. E depois que eu desliguei dessa mensagem, dessa ligação com ele, eu queria transmitir para ele a paz que Deus começou a me dar naquele momento. Naquele momento em que eu desliguei o telefone, eu fiz uma oração, dizendo para o Senhor que eu o amava e que eu queria que Ele fizesse o melhor na minha vida. E de maneira sobrenatural, veio uma paz sobre mim e eu pude entender o que diz em Filipenses: a paz que excede todo entendimento guarda nossos corações e nossa mente. E naquele momento ali eu pude descansar no que estaria por vir. E foram momentos muito difíceis. Ali os médicos já me intubaram, já fiquei totalmente inconsciente, em coma induzido. E a partir desse momento eu conheço sobre relatos que me dizem do meu grau, de como eu fiquei, de como eu estava desenganada pelos médicos, o que diziam a meu respeito. Me chamam de milagre porque muitos ao meu redor já tinham ido, já estavam indo, e eu permaneci ali naquele lugar. Ainda em coma, muitos me contaram após esse processo que eu passei pelos 4 CTIs daquele hospital, totalmente desenganada pelos médicos. Os médicos passavam por mim e diziam para não mexer com aquela menina, porque qualquer hora aquela menina poderia ir embora. E durante todo esse processo, que levou cerca de 30 dias, vários procedimentos foram feitos para tentar tirar aquela ventilação mecânica de mim, e eu não correspondia àquela tentativa. Sem eficiência, eu não conseguia ficar sem um respirador. Quando no momento foi feito aqui fora, enquanto em como eu estava, enquanto eu lutava pela vida, foi levantado um clamor pela igreja, foi levantado um clamor por aqueles que me conheciam, e o clamor era uma oração única: levanta Raquel. E esse levanta Raquel era baseado no livro de Marcos 5, que fala sobre Talita Cumi, a filha de Jairo. E Jairo precisava que essa menina, filha dele, fosse curada. E eu era essa menina que me encontrava também aguardando um milagre. E assim como foi lá na vida de Talita, também foi na minha vida. Passei por muitos processos. Foram 30 dias praticamente de coma. E por fim conseguiram que eu saísse da ventilação mecânica. Mas foi todo um processo bem dolorido. E após isso, ainda sobreveio sobre mim uma infecção, em que os médicos relatavam e diziam que aquele vírus não havia me matado, mas que aquela infecção estava tentando me matar.
E o clamor se intensificou ainda mais, porque uma luta já tinha sido vencida. Agora precisávamos que mais uma também fosse superada. E nisso, esse clamor da igreja, de pessoas que me conheciam, que não me conheciam, pessoas amigas, se intensificou ao ponto de chegar lá no trono de Deus. E foi decretada a minha vitória. E assim como foi feito com Talita, que foi pega pelas mãos e foi dada uma ordem de levanta, também foi feito. E eu me levantei, assim como Talita. Então hoje eu não sei qual a enfermidade que você carrega, isso no corpo, na alma, no espírito, mas eu posso te dizer que existe uma palavra que já foi dada. Talita cumi, menina, levanta. E isso é para você. Durante o processo do coma, eu ouvi relatos, após voltar para casa, que na igreja houve um mover muito grande, inspirado por Deus. O nosso bispo e pastor, durante um culto, foi levado a conduzir a igreja a fazer uma oração de levanta, Raquel. E essa oração logo se tornou um clamor, baseado no livro de Marcos 5. E esse clamor se estendeu não só no Brasil, mas também fora do Brasil, trazendo todos para a mesma oração de levanta, Raquel. E enquanto o clamor acontecia, enquanto as pessoas oravam por mim, intercediam pela minha vida, eu estava ainda no processo de me recuperar. E durante esse processo de recuperação, eu fui acometida de uma bactéria multiresistente que persistia em permanecer no meu organismo. E essa bactéria me fez permanecer por muitos e muitos dias ainda dentro do hospital. Os médicos diziam, aquele vírus não matou essa menina, mas essa bactéria multiresistente está tentando ceifar a vida dessa menina. E nesse momento, com todo o clamor, com todo pedido, com tantas orações, o Senhor ouviu. Eu acredito que a igreja, porque eu acredito que eu sou fruto das orações da minha igreja, de todos aqueles que oraram por mim. E o Senhor fez na minha vida como Ele fez lá em Marcos 5. Talita cumi, menina, eu te digo, levanta. E esse levanta, Raquel, fez total diferença na minha vida. Por fim, depois de todo o relato médico sobre eu não melhorar, sobre eu não evoluir, meu quadro começou a se estabilizar. Foi no momento em que eu comecei a acordar e eu percebia uma movimentação muito grande ao meu redor, muitos médicos olhando para mim, né? E sem entender muitas vezes. Eu lembro claramente que teve um médico que chegou no meu leito e falou assim: menina, foi eu que te recebi aqui nesse hospital. E quem te viu, quem te vê. E eu não estava conseguindo falar até então, porque eu estava com a traqueostomia, procedimento feito para que eu saísse daquela respiração mecânica. E ali os médicos, todos que passavam, que vinham passar visitas, falavam a mesma coisa: menina, menina. E esse clamor que acontecia aqui fora do levanta, Raquel, foi um clamor, um chamamento que justamente os médicos faziam: menina, menina. E teve um médico que chegou para mim e falou assim: menina, você realmente é um milagre. Quem te viu como eu te vi, não imagina que você está assim agora. Porque teve um dia que eu pedi para os médicos para ninguém mexer com você, porque eu tinha certeza que aquele dia você iria embora. E você está aí. E isso, o que foi dor, o que foi motivo de pesar para mim, hoje é motivo de muita alegria. Hoje é motivo de milagre. Aquela dor que em mim foi gerada, hoje gera motivos de gratidão. Aquela enfermidade que acometia a minha pessoa, hoje gerou em mim um grande exemplo de milagre. Eu não sei você, qual o milagre que você precisa? Qual a dor que você precisa que seja curada? Qual a enfermidade que acomete seu coração?
qual a falta você tem. Mas eu quero que você saiba que Jesus, ele pode te conceder este milagre. Ele está disponível, assim como esteve disponível para mim. Ele também está disponível para você.